a nossa série de sermãos nas cartas escritas por João e ditadas por Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor. E eu já estou com saudades. Após esse momento nós vamos entrar em uma outra série de sermãos sobre o Sermão da Montanha, como os irmãos já sabem. E eu queria alegrar-me junto com os irmãos com esse privilégio de estar aqui com vocês. Dizer aos irmãos que hoje a irmã Anitta oferece esse culto em ação de graças pelo aniversário da Emanuela, que está disfarçada entre nós de Manu, né? Salva de palmas aí para Manu, que está aniversariando. Muito bem, Deus abençoe, Manu. O Senhor conceda-te longevidade. É uma liderança desta comunidade e é um instrumento afinado nas mãos de Deus neste lugar. É uma alegria poder partilhar da amizade da Manu e do trabalho dela neste ambiente cultico. Eu vi também lá umas fotos da Michele. Cadê a Michele? Eu acho que a Michele está aniversariando essa semana. Eu vi no Insta, não veio não, né? Eu vi umas fotos dela também, está aniversariando. Então vamos nos alegrar também com a vida da Michele. Irmãos, eu tenho aqui uma missão, e é uma missão dada pela Cíntia. Então quando é a Cíntia que dá a missão, ou eu cumpro ou eu apanho, né? Os irmãos já sabem. Feijoada dia 25, após a escola bíblica dominical. Então, dia 25, passando esse domingo agora no outro, você nem se preocupa com o almoço. É apenas R$10. Uma oferta mínima aí para abençoar o Spa das Mulheres, né, que está numa programação maravilhosa. Já está agendada uma psicóloga para estar conversando com elas no sábado manhã. Vai ser um tempo, irmãos, eu não posso falar muito não, né, filha? Não posso falar não. Então, vai ser um tempo muito especial para as mulheres. E nós temos 70 pessoas inscritas, 63 já pagaram, faltam só 7. As irmãs que ainda não concluíram, procurem concluir o pagamento, porque é contrato. E aí a gente precisa prestar contas desse contrato. Se mais alguma irmã da igreja, jovem, senhora, desejar participar, tem vaga, bastante vaga ainda, viu? Então, próximo dia 25, passando esse domingo no outro, haverá feijoada em prol do Spa. E na próxima quinta, haverá um bazar. As irmãs vão chegar aqui às 6h30, vai ter um bazar. Se você desejar contribuir com esse bazar também, pode trazer para qualquer uma das irmãs, a Cíntia, a Kátia, qualquer uma das irmãs estão aptas a receber esse material para disposição no bazar, tá certo? Então, próxima quinta haverá um bazar também, organizado pelas mulheres, em prol do Spa das irmãs. Essa experiência vai ser boa, no ano que vem vai ser umas 120 a 130 mulheres, em nome de Jesus. É assim que nós estamos crendo, viu? Ano que vem, esses trabalhos que foram feitos pela primeira vez esse ano, no ano que vem serão ainda mais prósperos e abençoados, em nome de Jesus. Queridos, eu queria apresentar nosso irmão Gladstone. É Gladstone, né? Gladstone está conosco. Ao final da mensagem ele vai louvar a Deus com o hino aqui. O irmão Gladstone tem um trabalho, irmãos, ali no Oitão Preto, né? Trabalha com drogados. Oitão Preto só entra quem tem chamada de Deus, viu, irmão? E aí tem um trabalho, abriu uma igreja no Oitão Preto e uma igreja no Presídio. E ele tem um DVD com as filmagens, contando as histórias das pessoas que foram recuperadas das drogas. Se os irmãos desejarem cooperar e contribuir com a obra de Deus, irmãos, façam uma aquisição deste DVD no final do culto. O irmão Gleidson nos visita hoje pela primeira vez, eu já me alegrei em conhecê-lo, né? Então, ao final do culto, ele estará cantando a Deus um hino e os irmãos terão a oportunidade de contribuir com o ministério do servo do Senhor. Amém? Agora de pé, por favor, eu pediria aos irmãos para, em reverência à palavra, se colocar de pé e vamos ler Apocalipse capítulo de número 3. Chegamos à igreja de Laodiceia. Vocês lembram que na semana passada a gente falou de Filadélfia e Deus só tinha elogios para Filadélfia? É uma forma ruim de terminar, mas foi Deus que escolheu terminar assim, viu, irmãos? Laodiceia não tem nenhum elogio.
é a única das 7 que não recebe nenhuma palavra positiva. Toda a palavra de Deus a Laodiceia é palavra de repreensão, é palavra dura, é um convite ao conserto, tá bom? Então vamos ler a escritura no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Faremos uma leitura alternada e eu pediria que os irmãos participassem conosco. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio para que vejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Todos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos diante da tua palavra, prostrados, com o nosso coração derramado diante de ti. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos visite nesta noite, nos esclareça a tua voz. Pedimos-te que seja clara ao nosso entendimento, que possamos compreender qual é o caminho e a trilha que o Senhor deseja nos colocar, e que possamos, ó Deus, humildemente perceber que existe uma necessidade de melhora e nos rendermos à tua voz. Ajude-nos nesta noite e conduza-nos conforme a tua vontade. É o que pedimos-te e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, nós estamos diante da 7ª e última carta escrita às igrejas da Ásia Menor. Dentre as cidades, uma das mais importantes, por ser rota comercial, chamada por alguns historiadores de metrópole dos milionários. Alguns historiadores contemporâneos, quando falam de Laodiceia, chamam de metrópole dos milionários, porque era uma cidade portentosíssima, riquíssima. Era uma cidade tão rica que ela não tinha capacidade própria nem água nas suas proximidades. A possibilidade hídrica da cidade era mínima, mas para que a cidade existisse, ela criou dutos de 15 a 20 quilômetros. E nós estamos falando de 2000 anos atrás. E esses dutos transportavam água para a cidade. Era uma cidade tão rica que ela passava, igual Filadélfia, por alguns terremotos. E no ano 60 depois de Cristo, ela foi totalmente devastada e destruída pelo terremoto. Quando uma cidade, igualmente a hoje, quando acontece num país, principalmente nos países asiáticos, quando uma cidade sofre uma catástrofe natural, ela recebe subsídio do governo
para a reconstrução. Filadélfia recebeu esse subsídio e utilizou diversas vezes. Laodiceia, no ano 61 depois de Cristo, entre 60 e 61, passa por uma catástrofe, a cidade toda é destruída, mas ela era tão rica que ela não precisou de um centavo de Roma para poder reconstruir-se. E quando reconstruída, ela se tornou mais bela, mais organizada e mais portentosa que a primeira cidade ainda. Então era uma cidade extremamente rica, era uma cidade extremamente poderosa. Ela era via de comércio, lá dentro você tinha indústrias têxteis. A lã de Laodiceia era considerada a melhor lã do mundo antigo. Lá tinha medicina evoluída, e lá eles produziam um tipo de colírio, e esse colírio era exportado para o mundo todo. Então nós estamos falando de uma cidade que estava à frente do seu tempo, uma cidade que recebia muito comerciante, muito mercador, e tinha uma evolução extraordinária no que diz respeito à economia. Qual era o problema desta cidade? É que ela era uma cidade sincrética, profana. Haviam muitíssimos deuses nesta cidade. E a igreja que estava em Laodiceia, ao invés de ser uma igreja que influencia a cidade, ela é uma igreja que se acomoda à cidade. A igreja de Laodiceia começou a ser acomodada à realidade da cidade. Se tornou uma igreja pujante, com os cultos dominicais cheios, com as reuniões nos lares pujentes. Todas as pessoas que ali estavam participando das agendas semanais, mas era uma igreja ineficaz, inoperante, mórbida, morta. E o grande problema dessa igreja é porque ela não conhecia a sua própria situação. Se você conversasse com qualquer crente de Laodiceia, ele diria: olha, eu congrego numa igreja que você não tem noção. Lá é fogo. Lá é bênção demais. Lá é cheio de gente se convertendo. Tudo que acontece lá é bênção de Deus. Os crentes são todos ricos, para começar. Prosperidade financeira é o que não falta. Quando você recolhe a oferta é uma bênção. E aí a igreja se gabava. A igreja se gabava. Ela pensava ser rica. Ela pensava estar vestida de Cristo. E ela pensava ter visão de reino. Jesus olha para a igreja e Jesus diz: não, você está redondamente enganada. Você não é nada disso do que você pensa que é. Você tem uma opinião totalmente diferente daquilo que você realmente é. E aí vamos caminhar para a gente poder entender o que a gente aprende quando olha para esta carta. Primeiro, nós estamos diante de uma igreja que deixa Deus doente. Imagine um Deus que não adoece, doente. Imagine aquele que criou todas as coisas e que cura todas as coisas, adoecido. É claro que é uma figura de linguagem. Mas quando alguém está com ânsia de vômito, é porque está, no mínimo, adoecido. Sim ou não? E o Senhor Jesus disse que essa igreja deixou ele com ânsia de vômito. Você já imaginou uma igreja deixar Deus doente? Ele olha para a igreja e diz assim: ô igreja de Laodiceia, vocês não são frios e vocês não são quentes. Vocês estão em cima do muro. Essa indefinição me deixa com ânsia de vômito. A 10 quilômetros leste estava a cidade de Colossos. As águas de Colossos eram águas frias, gélicas, excelentes para o refrigério do viajante. A 15 quilômetros estava a cidade de Hierápolis. Hierápolis tinha águas termais, quentes, propícias para a cura dos que estavam enfermos. Pessoas viajavam quilômetros e quilômetros até a cidade de Hierápolis para se banhar nos lagos naturais da cidade, porque a água quente da cidade era medicinal. Porém, a água que vinha para Laodiceia vinha por meio de dutos no sol. E quando chegava na cidade, não dava tempo para a água esfriar.
Quando a água chegava morna. E aí Jesus olha para a igreja e ele ensina para a igreja sempre na perspectiva da cidade. Os irmãos lembram disso, né? Todo o ensino que ele traz à igreja é olhando para uma realidade da cidade. Porque Jesus, irmãos, ele nos fala de forma clara, de forma simples. Ele fala a partir daquilo que nós estamos vivenciando. Amém, irmãos? Pastor, hoje eu ouvi a voz de Deus, mas eu não entendi muito. Então não foi Deus. Porque se Deus falou com você, você sai sem dúvida alguma. Você já viu aqueles profetas que levantam a mão e dizem: eu tenho uma palavra de Deus para você? É mistério? Pode mandar ele calar a boca, ele está falando bobagem. Porque Deus não fala mistério. Deus fala clara e plausivamente. Amém, irmãos? Amém? Mistério é um ser perfeito, sendo absolutamente homem e absolutamente Deus. Isso é mistério. Mistério é um ser tendo duas naturezas e sendo pleno e perfeito nessas duas naturezas. Isso é mistério, que a gente nunca vai entender. Mistério é uma porção de gente que nasceu do barro, ser transformado em corpo celeste e ser habitante da eternidade. Isso é mistério. Isso é mistério. Agora o que Deus fala é claro. E aí Deus olha para essa igreja e Deus diz algo que é extremamente contundente. E eu não sei se os irmãos perceberam o que Deus disse para essa igreja. Mas Deus disse assim para a igreja: eu prefiro um ateu confesso do que um crente sem fervor. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Quem dera que vocês fossem frios. O desejo de Deus era que fosse quente, fervoroso, com o coração declinado às coisas espirituais. Mas Deus diz: há mais verdade num ateu que confessa não crê em Deus, no frio, do que no morno, que está dentro da igreja, dizendo que ama a Deus, mas negando com as suas ações lá fora. Dizendo que ama a Deus, mas você se aproximando da esposa dele, você vai ver algo totalmente diferente. E você sabe qual é o problema do morno? É porque o morno, ele sempre pensa que vai melhorar amanhã. Irmão. Todos nós que estamos aqui já passamos por um tempo de mornidão. Pastor, pois eu sou crente há 80 anos. Nunca passei por isso. Conversa fiada. Está morno agora, está mentindo? Todos nós aqui já enfrentamos tempos difíceis. E quando você está fragilizado na sua fé e abalado na sua fé, você sempre tem a perspectiva na sua mente de que as coisas vão melhorar. Você sempre tem a ideia de que você não está orando agora, mas já já você vai voltar a orar. Você não está discipulando ninguém, mas já já você vai encontrar alguém e vai se tornar novamente um discipulador. Você não está evangelizando, você não está jejuando, não está lendo a Escritura, mas já já. E aí a gente vai postergando. E aí o morno sempre pensa que amanhã melhora. Aproximadamente 2 meses eu preguei um congresso de família. E quando terminou a ministração, uma senhora, 45, 50 anos aproximadamente, se aproximou de mim e disse: Pastor Danilson, preciso conversar com você. Disse: pois não. A gente sentou assim no banco da igreja. E ela disse: pastor, eu estou casada há 19 anos. E o meu marido não me honra, não me ama, ele sequer me dá um beijo. Já tem aproximadamente 1 ano que eu não consigo nem um beijo no rosto do meu marido. E eu sou casado com este homem há 19 anos. E eu estou aqui querendo conversar com o senhor, porque eu quero que o senhor me diga se é pecado eu me divorciar. As pessoas têm um desejo profundo de receber carta branca para fazer as coisas. E quando vão conversar com o pastor, eles querem receber essa carta branca. Eu nunca esqueço de um amigo meu que um dia estava querendo se desviar. E aí chegou
na oração. Tínhamos 4 na oração. Quando ele foi entrando na oração, o rapaz que era responsável pela oração disse assim: meu irmão, você deixa desse negócio de brincar com Deus. Há pouco tempo você estava num bar e agora à noite você vem aqui na oração, rapaz. Você deixa desse negócio de brincar com Deus. Aí ele olhou assim para o rapaz, aí disse assim: não fala assim comigo não. Fala assim comigo não, senão me desvio. Aí o rapaz era assim meio atribulado, olhou para ele e disse assim: se desvie, seu bobo. Quando você chegar no inferno, diga para o diabo que a culpa foi minha. Oh, grande coisa. Pode se desviar. Aí ele ficou crentezinho, ficou orando lá e pediu perdão, né? Aí a irmã chega e diz assim: pastor, eu posso? Aí eu disse assim: irmã, a irmã que sabe. A irmã que sabe. Não é a irmã que está sentindo a dor e o sofrimento? A irmã que sabe. Pastor, e Deus vai me perdoar? Irmã, você tem que perguntar a Ele. Aí eu vi que ela estava com muito desejo de se divorciar e Deus me dirigiu a fazer uma pergunta para ela. Eu disse assim: irmã, e a sua parcela de culpa no processo? Ela disse: parcela de culpa, pastor? Eu, que só procuro Ele, que fico direto procurando Ele, dizendo coisa bonita para Ele. Eu, pastor? Eu disse: irmão, você tem. Nenhum casamento chega nessa situação sem os dois serem responsáveis no processo. Você também tem parcela de culpa. Pastor, o senhor nem me conhece. Eu disse: eu não conheço você não, mas eu conheço uma dezena de milhares de pessoas que eu já aconselhei, e você não é diferente, você é gente, igual a todo mundo. Aí ela disse assim: pastor, o senhor está tocando num lugar que eu vou ter que dizer. Eu nunca contei para o meu pastor não, mas eu vou dizer para o senhor. Digo: o que foi? Pastor, é que eu não aguentei não. Está com 6 anos que eu estou com outro. Uma tribulação, irmão. Líder da escola dominical. Segunda dirigente do circo de oração. Esperando que ia melhorar. Aí achou um pastor assim pregando para a família, disse: esse pastor aí vai ser, e vai me ajudar. Aí chegou e disse: pastor, eu posso? Isso querendo que eu dissesse assim: minha irmã, Deus vai lhe dar um livramento, deixa esse aí, arranje outro. Ela esperando carta branca. Aí quando eu disse: minha irmã, você também é culpada. Meu irmão, é por isso que o homem não quer se aproximar dela, porque sabe. E aí fica vivendo um tempo de mornidão e de morte, esperando que as coisas melhorem. E aí o Espírito de Deus traz luz, como foi pregado domingo, graça e possibilidade de vida para ela. E o Espírito de Deus diz assim: eu não quero trabalhar na sua vida amanhã, eu não quero trabalhar na sua vida daqui a um mês, eu não quero trabalhar na sua vida quando você se divorciar, eu quero trabalhar na sua vida hoje. Aí ela disse: pastor, e agora? Já que o senhor sabe, o que é que eu faço? Eu disse: irmão, você quer ir para o céu? Digo: quero. Pois espere um tempo certo e converse com seu marido. Ela disse: o sangue de Jesus. Aí eu disse: eu só perguntei se a irmã quiser ir para o céu. Se não quiser, pode ficar sem conversar. Não espere que no arrebatamento da igreja o seu nome seja citado. Difícil, né, irmãos? Mas o processo de mornidão é isso. Processo de mornidão, irmãos, é um processo de auto-engano. Essa igreja deixa Deus doente porque ela está vindo para o culto. Não tem nenhuma crítica à doutrina dessa igreja. Essa igreja deixa Deus doente porque não tem nenhuma crítica à heresia presente nesta igreja. E ela está vindo para o culto e ela está dizendo: nós somos ricos, nós estamos bem vestidos e nós não somos cegos. Aí Deus diz assim: eu estou doente, porque vocês nem são frios, quem dera que fosse, nem são quentes, quem dera que fosse, mas são mornos. E o problema da mornidão é que ele é apático, ele torna o crente apático. Uma igreja apática. Nós vamos começar um movimento de instrução nessa igreja. E o ano de 2019 vai ser o ano todo de instrução. Nós vamos usar alguns domingos para isso.
Todo mês nós vamos ter um domingo para conversar sobre isso com os irmãos. Vai ser a revolução simples. E nós estamos preparando o material para primeiramente envisionar os líderes e depois envisionar toda a comunidade. Final das contas, a gente vai chegar a uma única conclusão. Nós só fomos chamados para uma coisa. Ninguém aqui foi chamado para fazer grandes congressos, A gente faz isso aí. Mas a igreja só foi chamada para fazer uma coisa: fazer discípulo. Fazer discípulo. Só para isso. E cada um membro desta comunidade. Não vai ser em um ano que a gente vai aprender isso. Mas cada membro dessa comunidade vai compreender que nós só estaremos cumprindo a missão que Cristo nos deixou se nós estivermos discipulando alguém. Pastor, mas eu prego, eu canto. Não, isso aí você se diverte. Sua missão é fazer discípulo. Pastor, mas eu toco. Não, isso aqui é um divertimento abençoado. Você está ocupado. Sua missão é fazer discípulo. Pastor, mas eu tenho 2 dias de crente. Já era para ter um discípulo. Já era para estar começando a conversar com alguém sobre Jesus. Pastor, eu tenho 30 anos, nunca discipulei ninguém. Você está vivo ainda. Graças a Deus. Deus está te dando a oportunidade de transportar-se do tempo da mordidão para o tempo da quintura de Deus. E nós seremos impactados por essa verdade, eu não tenho dúvida disso. E nós vamos fazer uma construção bíblico-teológica para que a gente chegue a esta conclusão simples. Vamos falar o ano todo sobre isso. Amém, irmãos? Amém? Amém? Nós deixaremos de ser uma igreja, e aí eu digo para os irmãos: a igreja não pode ser uma igreja que pensa apenas em enviar missionários. Porque quando a gente diz que a nossa missão é enviar missionários, nós estamos descumprindo o propósito do ID. A nossa missão não é enviar missionários. A nossa missão é ser missionário. E sendo missionário, nós também enviamos. Mas se a gente só envia e não é, alguma coisa está errada. E aí esse processo é um processo que traz profunda mornidão à igreja. Pastor, eu estou triste. A minha fé assim está abalada. Você quer ter sua fé restaurada? Conversa com o irmão Gleitson, vai passar assim umas 2 noites lá no Oitão Preto. Você volta, irmão, bem crentezinho. Pense. Volta não, irmão Gleitson? Começar a ver milagre lá. Jesus quebrando as amarras. E a autoridade da Escritura Sagrada mudando a história e a vivência e a experiência de muitos homens e mulheres. Igreja é igreja em missão. Em missão. Então, primeira questão que nós precisamos pensar é que esta igreja deixa Deus doente. E às vezes a nossa apatia está adoecendo Deus, ao invés de alegrá-lo. Ao invés de alegrá-lo. Segundo, nós temos nessa carta um Deus que adoece e temos um Deus que se torna mercador. Jesus pega uma banquinha, vem no meio da igreja e começa a fazer uma venda. Olha que interessante. Olha o que o texto sagrado diz. Como dizes, versículo 17, sou rico e estou enriquecido. Olha a impressão que a igreja tinha de si mesmo. De nada tenho falta. Meu Deus, coitada. Aí Jesus diz assim, não sabe que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Tá bom, Jesus. Irmão, sobrou nada, não foi? O elogio. Aí Jesus diz assim, mas tem uma banquinha, eu vou ajudar você, eu vou ser mercador no processo, vou ser um comerciante abençoado. Eu vou colocar uma banquinha aí e vocês vão ter uma oportunidade. Aí Jesus diz assim, ó, aconselho-te que de mim compres, primeiro, ouro provado no fogo. Diga comigo, ouro. Segundo, ó, para te enriquecer. Segundo, vestes brancas, diga comigo, vestes. Para que não apareça a vergonha da tua nudez. E em terceiro lugar, unjas os olhos com colírio para que veja, diga comigo,
colírio. Primeira venda é o ouro. E aí como é que a gente consegue entender uma palavra dessa e um conselho desse? O reino de Deus é um paradoxo. Porque Jesus acaba de dizer que a igreja é pobre. E aí depois de dizer que a igreja é pobre, ele diz: eu aconselho que você compre ouro refinado. Irmão, como é que um pobre compra ouro? Tem sentido, irmãos, isso? Não tem. Como é que Jesus coloca venda numa igreja pobre? É uma estranheza. O mercado celestial funciona numa conexão diferente do mercado humano. Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia: ô igreja de Laodiceia, vocês entendem bem de lã, vocês entendem bem do mercado econômico, mas vocês não conhecem a graça. E a graça não tem preço, é diferente. Nessa mesa se aproxima para comprar quem é pobre. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Porque quando ele se aproxima com o coração contrito. E a única moeda necessária é o arrependimento e o desejo de melhora. Aí é por isso que Isaías diz assim: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque no reino você não precisa ter dinheiro, você só precisa ter desejo, ter vontade de melhorar. E se aproximar do eterno, você sai rico para a glória do nome de Jesus. Ouro na escritura é reino. Jesus está dizendo: você pensa que é rico, é pobre, mas eu posso te tornar habitante do reino. Tem riqueza maior, irmãos? Olha aí a primeira coisa que Jesus oferta: o reino. Jesus se aproxima e diz assim: eu quero ofertar a você algo que o dinheiro não compra. Eu quero ofertar a você algo que já foi pago. Bendito seja o nome de Jesus. Preço de sangue. E é por isso que aqui estamos, porque ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter acesso à presença dele. Bendito seja o nome do Mestre. Então essa é a primeira oferta de Jesus: vinde comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Segunda oferta é a veste. E ele diz assim: compre de mim vestimenta, para que você não demonstre a vergonha da sua nudez. Quando você aceitou Jesus, quando eu aceitei a Jesus, nós fomos vestidos de Cristo. Cristo é a nossa vestimenta branca, simbolizando santidade. É a presença e a permanência do Cristo em nós que define acesso às boldas. Irmãos, lembram disso? E aí o apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta aos Coríntios, no capítulo 2, lá no capítulo 5, a partir do versículo 1, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai nos ensinar algo extraordinário. O apóstolo Paulo vai dizer que a morte para o cristão é a mesma coisa que você trocar de roupa. É simples demais. Não é uma simplicidade, irmão, você chegar numa loja para experienciar uma roupa, para experimentar uma roupa, e aí você troca ali rapidinho, não é coisa rápida, né? O ruim é quando tem que sair, que você tem que pagar. Mas vamos ler. Aí quando você tira o dinheiro do bolso,
e vê que está faltando. Isso não acontece com os irmãos não, né, irmão? Quando você passa o cartão, fica esperando aquele papelzinho azul sair, morrendo de medo dele não sair. Isso nunca aconteceu com os irmãos não, né? Glória a Jesus. Aí quando sai, você olha assim para a pessoa e diz: eu sabia. Gente, deixa eu ler para vocês um texto. Veja o quanto profundo é esse texto. Entenda o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: quem aceitou Jesus está vestido de Cristo. Quando ele morrer, ele vai ser revestido. Agora, se no caminhar com Deus eu me afastar de Cristo, eu me torno nu. A roupa que é a roupa Cristo, ela precisa estar em mim no dia da minha morte. Porque o nu não será revestido. Eu preciso permanecer com a roupa até o dia da morte. Olha que profundo isso que Paulo está dizendo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, a escritura diz assim: porque sabemos que se essa casa terrestre, falando do corpo, se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é de onde? Do céu. E aí ele diz assim no versículo 3: se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Paulo está dizendo: não adianta no dia do arrebatamento você não estar revestido, você está vestido. Porque se no dia do arrebatamento você não estiver vestido com e em Cristo, você não será revestido. Está entendendo, irmãos? Está claro? Versículo 4: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo diz assim: mantenha suas vestes brancas, permaneça lutando pela santidade, permaneça abraçado ao Cristo e ao Evangelho, porque Deus tem revestimento para todos nós. No percurso, podemos perder as vestes e sermos achados nus, como estava essa igreja. Mas o problema não é ser achado nu como esta igreja foi. Porque quando essa igreja foi achada nesse estado de nudez, o mercador ainda estava lá. Então, se porventura você hoje faz uma análise da sua vida e você percebe que você não está tão bem vestido de Cristo como deveria estar, celebre e bendiga ao Senhor, porque você está no lugar certo. O mercador celestial está aqui, te dando um conselho: compra veste branca hoje, para que a vergonha da tua nudez não seja vista, para que o Deus Todo-Poderoso te observe e perceba as vestes de Cristo em ti. Extraordinário. O que o texto sagrado está nos convidando a refletir nessa noite é extraordinário. E nós precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos passos, os nossos lábios, para que estejamos revestidos de Cristo. Para que esta veste não seja... Você já viu a pessoa dizer assim: olha, nós temos que vestir a camisa, não, nós temos que fixar a camisa no corpo. Para que a veste Cristo seja corpo e esteja fixada na sua totalidade no nosso corpo. E que nós possamos jamais abrir mão desta realidade. Então, o mercador oferece vestimenta. Terceiro lugar, o mercador oferece colírio. Ele diz: olha, eu quero vos dar colírio, porque vocês pensam que estão enxergando muito bem, mas na verdade vocês são cegos. Grande problema desta igreja é que ela tinha uma autoconfiança exacerbada. Ela pensava ser superior a tudo e a todos. Ela copiava a cidade.
A cidade dizia para Roma: nós não dependemos financeiramente de você. A cidade olhava para César e dizia: nós não dependemos financeiramente de você. Aí a igreja copia a cidade e diz assim: Deus, nós não dependemos espiritualmente de você. A cidade pensava não depender de César. A igreja pensava não depender de Deus. E o que era Deus se havia igreja? Deus. Deus era mais um item na agenda semanal. Deus era alguém que nós nos aproximávamos para a gente cumprir um princípio moral e para a gente estabelecer diante da sociedade uma ideia de que nós somos racionais, lógicos. E aí a gente vai para a igreja. A gente devolve o dízimo, a gente oferta, a gente canta, a gente ora, a gente prega, a gente toca. A gente faz parte. A gente está inserido num grupo. A gente faz parte de algum movimento. E a relação com Deus? Isso não importa. A despensa está cheia. A conta bancária está abastecida. Isso é para quem não tem. Era essa a ideia da igreja. A igreja dizia: para que Deus se somos ricos? Aí Jesus chega para a igreja e diz: não, vocês são miseráveis. Eu aconselho que vocês coloquem colírio nos olhos e possam ungir os vossos olhos, para que tenham capacidade de ver. Irmãos, quando nós entramos na dimensão de santidade e de espiritualidade e começamos a obedecer o convite do Mestre, os nossos olhos são abertos para ver realidades terríveis. Pedro estava na embarcação. A Escritura diz que Jesus veio andando sobre as águas. Pedro olha para Jesus e diz: me deixa ir ter contigo. Aí Jesus disse: vem, Pedro. Pedro coloca o pé na água, a água se solidifica e ele começa a andar, seguindo a ordem de Jesus e próximo de Jesus, vivendo uma experiência que nenhum homem havia vivido até ali. E a Escritura diz que Pedro então começou a olhar para o vento. Irmãos, quem é que vê vento aqui? Ninguém, irmãos. Pedro viu. Porque quando estamos nos aproximando do eterno, e quando estamos caminhando segundo a ordem do eterno, as escamas caem dos nossos olhos. E nós começamos a ver quais são as batalhas espirituais que estão sendo travadas na nossa casa. Quais são os demônios que estão manietando a nossa casa e às vezes destruindo os nossos filhos, lançando o nosso casamento na sarjeta. É esse o desejo de Deus, que você receba colírio nesta noite, para ver, e autoridade de Deus para repreender, graça de Deus para rejeitar, poder de Deus para vencer. Compre nessa noite, é de graça. É de graça, vinde e comprai, bendito seja o nome de Jesus. Pastor, lá em casa a gente está vivendo uma situação de peso, eu não sei o que é porque você está cego. Deixa de temer a tempestade, coloca o pé fora do barco, enfrenta a angústia e a tribulação dos mares, mas segue a voz do Mestre. Você vai ver vento. Deus vai te fazer discernir o que está acontecendo na sua casa. Irmãos, existem duas pessoas problemáticas. As primeiras são as que veem demônio em tudo. Você conhece gente assim? Fala mais demônio do que em Deus. Meu irmão, o diabo fez eu levar uma topada. A chinela estava passando do pé, um diabo chamado Havaiana.
Ver demônio em tudo é doença. Agora, não ver demônio em nada é cegueira. Porque nós estamos em batalha, irmãos. E o diabo nunca é tão vitorioso do que quando ele faz você pensar que ele não existe, que ele não está operando na sua casa para destruir a sua família. Quando você pensa que porque você vem para o culto domingo à noite, quinta-feira à noite, e cumpre toda a tabelinha de culto, você está protegido, você está enganado. Deus vai te fazer enxergar realidades espirituais nesta noite. E quando você vê, Deus vai te dar autoridade para você vencer o dia mal na sua casa. Porque existe uma sombra de testemunhas. Todos os dias, irmãos, os anjos bons e maus, os homens, a igreja, estão nos observando. Quando a nossa conduta não condiz com o Evangelho, nós estamos legalizando os demônios para atuarem na nossa casa, para acessarem ambientes da nossa intimidade. E tudo isso acontece porque a gente foi se tornando morno o suficiente para não ver maldade nos ventos. Existem pessoas aqui que quando verem o vento, vão afundar. Mas se você está seguindo a ordem de Jesus, basta você dizer assim: Senhor, socorre-me. Diz aí para o irmão que está do seu lado, ele está perto. Diz aí. Ele está perto. Aí ele estende a mão, aí ele diz assim: minha serva, eu te levanto na tempestade. Meu servo, eu dissipo todas as trevas e trago luz sobre o teu casamento, trago luz sobre a tua história, trago luz sobre a tua vida. Minha serva, meu servo, eu te conduzo em segurança para a embarcação. Aleluia. Ao Espírito de Deus seja toda a honra e toda a glória. Deus não é mais um item na sua lista de compromisso semanal. Deus não é mais um item na sua lista de agenda semanal. Deus é o dono da sua vida. Deus é o proprietário por direito da sua existência. Deus é o amigo mais íntimo, o advogado mais fiel, o juiz mais extraordinário, o médico mais próximo. Ele é. Esse texto fala de um Deus que adoece, de um Deus que vende e de um Deus que viaja. Aí quando ele chega da viagem, ele encontra a porta fechada. Você consegue imaginar a ideia de uma igreja que se reúne todo dia, todos os domingos, manhã, para o ágape, e se reúne nas casas durante os dias da semana, e Deus está do lado de fora dessa igreja? Você consegue imaginar? Uma igreja que se reúne para adorar Jesus, mas Jesus está do lado de fora batendo na porta? O texto diz assim: eis que eu estou à tua porta e bato. Ora, irmãos, ele está fora. Você imagine uma igreja reunida, cultuando a Jesus e Jesus fora. Você consegue pensar nisso? Porque Jesus se tornou um viajante distante.
Porque a igreja começou a criar tantos métodos e tinha tanta gente capaz para cantar e para pregar, que ela entendeu não ser mais necessário a unção de Deus e a direção de Deus. Porque o pastor começou a mexer nas planilhas e apresentar assim uns números extraordinários. Oh, irmãos, Deus não unge métodos. Deus unge homens e mulheres. Se os métodos forem ungidos por Deus, eles darão certo. Mas tudo que começar nesse lugar só vai prosperar se os joelhos desta igreja estiverem dobrados diante deste projeto. Porque senão a gente fica fazendo um projeto magnífico e Jesus batendo na porta lá fora, querendo entrar. E aí ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Qualquer um que está dentro pode abrir, sim ou não, irmãos? Então, o chamado é universal, viu, irmãos? Não é só para alguns eleitos, não, é para quem quiser. Eis que eu estou à porta e bato. É universal, o chamado dele é universal. Aí ele diz assim, ó: se alguém abrir, aí é individual. Ele chama de forma universal, mas eu aceito na minha individualidade. Amém, irmãos? Ele bate para qualquer um abrir. Agora tem alguns que abrem e outros não. Ele diz assim: eu estou na porta do teu coração batendo e eu sou um viajante. Se eu de viajante me tornar convidado, eu vou entrar na casa. E se eu entrar na casa de convidado, eu vou me tornar anfitrião. A festa vai ser por minha conta. Eu vou trazer graça e prosperidade sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu vou trazer paz e harmonia no teu casamento. Eu vou trazer vivência de graça na tua relação com teu filho. Eu vou trazer restauração no teu trabalho. Eu vou trazer portas em direção às que estão fechadas na tua história e na tua vida. Mas me deixa ser o anfitrião da tua casa. Porque eu estou com os pulsos cerrados, batendo, esperando alguém abrir. Olha que extraordinário. Amém, irmãos? Dietrich Bonhoeffer disse: Jesus vem a nós na face de outros. Nós temos que abrir espaço para que outros façam parte da mesa. Porque Ele vem a nós na face de outras pessoas. E eu quero concluir o sermão nesta noite falando do Deus Pai. Deus Pai. É a última promessa das cartas da Ásia que nós vamos falar. Eu quero que você guarde essa promessa: o que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai. Quando a Bíblia fala de trono, ela está falando de autoridade. E aí tem crente que lê esse texto e diz assim: a Bíblia está dizendo que quando eu vencer eu vou reinar. Aí Jesus diz assim: não, você vai sentar no meu trono como eu sentei no trono do meu Pai. Esse versículo ficou muito claro para mim lá na igreja em Cidade Oeste, porque lá acontecia algo interessante. A Milena tinha 3 aninhos, 4 aninhos, e ela já ficava correndo ali terminava o culto, ela ficava com dificuldade de andar, mas e aí de repente ela começou uma prática interessante. Toda a vida que o culto terminava, eu ficava no recanto atendendo os irmãos. Aí ela ia lá para a minha cadeira, que era uma cadeira maior, que tinha assim uns braços. E ela ficava sentada na cadeira lá, brincando, e ficava em pé na cadeira. E aí eu saía às vezes tarde da noite.
conversando com os irmãos e a Milena lá na cadeira. E um dia eu li esse versículo e o Espírito de Deus me fez entender esse movimento da Milena. A Milena não queria ser pastora não, irmãos. Ela não está nem aí para a posição de pastor. Ela só queria estar no lugar familiar. Ali não era a cadeira do pastor dela, ali era a cadeira do pai. E era dela, porque era do pai. Lá na escola da Milena, as criancinhas tudo pensam que eu sou milionário, irmão. Porque quando as criancinhas vêm com um biscoito lá da fábrica, a Milena diz assim: é da fábrica do meu pai. Não sabe que eu não mando nem no biscoito daquele. Você está entendendo como é que a gente vai sentar no trono de Jesus? Não é para chegar lá e dizer assim: olha aí os meus inimigos, eu cheguei. Não, não. Você vai sentar lá porque o lugar mais portentoso e extraordinário do universo é o trono de Deus. E esse lugar de autoridade máxima se tornará familiar para você. E você vai sentar nele porque é filho, e não porque quer ser alguma coisa, porque foi comprado, porque foi amado, porque Deus pagou um alto preço. É por isso que a gente vai sentar lá. Ô pastor, quando eu sentar no trono de Jesus, eu vou mandar umas 3. Não, irmãos, quando você sentar lá, você só vai querer estar lá. Porque é de Jesus, e porque é de Jesus é familiar, e porque é familiar é bom, e porque é bom eu quero estar lá. Promessa de Jesus para essa igreja última. Nós vamos ouvir um hino agora. Irmão Gladstone, pode vir. Promessa de Jesus para essa igreja é a seguinte: os lugares elevados vão ser acessados por vocês e não vão trazer nenhum tipo de exaltação no coração. Os lugares elevados vão ser elevados porque eles são lugares onde Deus está. Vocês não vão mais se encantar com a posição, mas com o fato daquele lugar ser o lugar de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Quem entendeu essa mensagem, diga amém. Deus vos abençoe sempre. Vamos cantar a Deus, irmão Gladstone, com oportunidade.